Fala galera, hoje é domingo, então bora fazer aquele resumo das transferências confirmadas que tivemos nessa semana, tá? E tem muita novidade nas transferências, porque o último mercado que eu fiz foi na quinta-feira, se eu não me engano, e saiu muito anúncio depois, tá? Teve muita negociação interessante, quero te colocar a par de tudo então, mas antes eu já te peço aquela moral, né? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição meu canal de games e também o meu Instagram. Lá no Insta rola muito conteúdo de futebol todos os dias, inclusive bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. Lembrando que é só transferência confirmada, não vou falar sobre rumores nesse vídeo, tá? Então já pega sua caneta, seu papel, pra você poder atualizar aquele seu FIFA, seu PES, menos do Bomba Pet. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Nesse vídeo, ao invés de eu colocar aí por ordem alfabética dos jogadores como foi do último domingo, eu coloquei por campeonato, tá? Brasileiro, depois campeonato holandês, português e por aí vai. Eu acho que assim fica melhor, mas eu quero a opinião de vocês, comentem aí, tá? Lucas Leiva retornou ao Grêmio grátis, pois estava livre no mercado depois de deixar a Lazio. Quem também voltou ao Brasil é Fernandinho, que já foi apresentado como reforço do Atlético Paranaense. O jogador chega sem custos após deixar o Manchester City. Yuri Alberto é mais um que está de volta ao nosso país, onde é reforço do Corinthians. Ele vem do Zenit por empréstimo até o meio do ano que vem. Fortaleza anunciou a chegada de Thiago Galhardo, que vem por empréstimo do Internacional até o final do ano, e depois o jogador já tem um pré-acordo para ficar em definitivo. Quem também chegou no Leão do PC é Lucas Sacha, que assinou um contrato de 3 anos após deixar o Ares da Grécia. Mailton deixou o Metalist e assinou contrato com a Chapecoense até 30 de novembro desse ano. Ceará contratou o atacante John Vasquez, que chega por empréstimo do Deportivo Cali até o final do ano que vem. Atlético Mineiro anunciou Pedrinho, que vem do Shakhtar Donetsk por empréstimo até junho de 2023. Lorenzo Insigne foi apresentado oficialmente pelo Toronto FC da MLS, lembrando que ele chega grátis depois de deixar o Napoli. Outro que também foi para o Toronto FC é Domenico Criscito, que chega grátis depois de deixar o Genoa. Gareth Bale é mais um jogador que foi para o futebol norte-americano e ele já foi apresentado pelo Los Angeles FC, lembrando que ele chega sem custos, já que estava livre no mercado depois de deixar o Real Madrid. Inter Miami contratou o Corentin Jean junto à equipe do Lens. O valor pago pelo atacante foi de 1 milhão de euros. Zenit anunciou a contratação de Mateo Cassierra, que deixou o Sochi por 4 milhões e meio de euros. O clube russo também aproveitou para anunciar o meia Mantuan e o goleiro Ivan, ambos vêm do Corinthians por empréstimo de 1 ano. Olympiacos anunciou o lateral Simi Versálico, de 30 anos. Ele deixou o Atlético de Madrid depois do fim do contrato e assinou por 3 anos com o time grego. Henry Moore é reforço de Jorge Jesus lá no Fenerbahçe. O jogador deixou o Karagümrük em fim de contrato e assinou um vínculo de 3 anos. Red Bull Salzburg contratou o zagueiro Pavlovic, de 21 anos, que deixou o Mônaco. Ele custou 7 milhões de euros e assinou um contrato de 5 temporadas. Celtic anunciou a chegada do atacante Jota, que deixou o Benfica por 7 milhões e meio de euros. Xavi Simons deixou o Paris Saint-Germain a custo zero após o fim do seu contrato e foi apresentado pelo PSV. Quem também chegou no time holandês é o atacante Luuk de Jong, que deixou o Sevilha grátis e assinou por 3 anos com seu ex-clube. O zagueiro Siko Niakate, de 22 anos, deixou o Guingamp e chegou no Braga por empréstimo de 1 temporada. Hidemasa Morita deixou o Santa Clara e assinou um contrato de 4 anos com o Sporting. Maxime Gonalons está de volta à França. O meia de 33 anos deixou Granada grátis e assinou com o modesto Clermont Foot. Takumi Minamino deixou o Liverpool e já foi anunciado como novo reforço do Mônaco. Ele custou 15 milhões de euros e ainda pode render mais 3 milhões ao longo do contrato de 5 anos. O Olympique de Marselha comprou o Matteo Guendouzi junto à equipe do Arsenal por 11 milhões de euros. Quem também é do Olympique de Marselha é o zagueiro Isaac Touré, de apenas 19 anos. Ele foi comprado junto ao Le Havre por 5 milhões de euros. Moussa Sissoko deixou o Watford de graça e assinou um contrato de 2 temporadas com o Nantes. Lyon trouxe de volta Corentin Tolisso, que estava livre no mercado após deixar o Bayern de Munique.
Por lá, o meia assinou um vínculo de 5 anos. Paris Saint-Germain apresentou o meia de 22 anos Vitinha, que foi comprado junto ao Porto por 40 milhões de euros e assinou um contrato até 2027 com o novo clube. Wolfsburg contratou o meia Bartol Frangic, de 22 anos, por 7 milhões e meio de euros. Ele deixou o Dinamo Zagreb e assinou um contrato até 2027. Werder Bremen anunciou Oliver Burke, que chega grátis depois de deixar o Sheffield United. A eterna promessa Jan Fiat Arp deixou o Bayern de Munique de graça e assinou com o modesto Holstein Kiel. Torino comprou em definitivo o atacante Pietro Pellegrini, que custou 4 milhões e meio de euros junto à equipe do Mônaco. Agora ele assinou um contrato com o Torino até 2026. Monza anunciou Stefano Sensi, que chega da Internazionale por empréstimo de uma temporada. A Inter Milão nessa semana apresentou um pacote de reforços, começando por Lukaku, que voltou ao clube por empréstimo de 1 ano. Chelsea não colocou opção de compra no final do período. Depois foi a vez do meia de 20 anos, Aslani, que foi comprado junto ao Empoli por 12 milhões de euros, com bônus incluídos. André Onana foi mais um apresentado pelo time nerazzurri. O goleiro chegou grátis depois de deixar o Ajax. O último apresentado foi Mkhitaryan, que também chegou de graça depois de deixar a Roma. No novo clube, ele assinou um contrato até 2024. Milan comprou Alessandro Florenzi junto à Roma por 3 milhões de euros e por lá ele assinou um contrato de 3 temporadas. Myers Willer deixou o Benfica de graça e assinou por 5 anos com a equipe da Roma. Atlético de Madrid ativou a cláusula no contrato de Griezmann e acertou o empréstimo dele junto ao Barcelona por mais 1 ano. Luis Henrique deixou o Fluminense e já foi anunciado como novo reforço do Real Betis. O jogador custou 12 milhões de euros e assinou um contrato até 2028. Ozan Tufan deixou o Fenerbahçe após o fim do contrato e assinou por 3 temporadas com o Hull City. Nottingham Forest apresentou o goleiro Jim Henderson, que foi contratado junto ao Manchester United por empréstimo de 1 temporada. West Ham comprou em definitivo o goleiro Areola junto ao Paris Saint-Germain. O valor pago foi de 9 milhões de euros e ele assinou um contrato de 5 anos. Sam Johnstone foi anunciado como novo reforço do Crystal Palace. O goleiro de 29 anos chega de graça depois de deixar o West Brom. Newcastle apresentou o zagueiro Sven Botman, que foi comprado junto à equipe do Lille por 37 milhões de euros. O jogador de 22 anos assinou um contrato de 5 temporadas. O goleiro Matt Turner é reforço do Arsenal. Ele foi comprado junto ao New England Revolution por 6 milhões de euros. Tem goleiro novo lá no City também e ele é Stefan Ortega, de 29 anos. Ele chega grátis depois de deixar o Arminia Bielefeld. Everton apresentou o zagueiro James Tarkowski, que deixou o Burnley a custo zero e assinou até 2026 com o novo clube. Tottenham anunciou o Richarlison, que deixou o Everton por 70 milhões de euros, com bônus incluídos. No novo clube, ele assinou um contrato até junho de 2027. Bom, galera, esse daqui foi o resumão do mercado da bola da semana. Obviamente não dá pra colocar todas as transferências aí feitas, mas eu tentei fazer um compilado com as melhores, com as maiores, tá? Deve ter algum jogador ou outro que foi anunciado depois que eu gravei esse vídeo e ele entra para o próximo resumão. Eu quero que você coloque nos comentários o seu top 3, quais foram as 3 melhores contratações que eu falei nesse vídeo. Comenta aí, tá? Tamo junto, valeu, bom domingão pra todo mundo, falou!